3 de março e é o Dia Mundial da Audição. As pessoas cada vez mais dependentes de aparelhos como fones de ouvido, e os especialistas prevendo que cada vez mais, a cada ano, mais pessoas desenvolverão problemas de audição. Em específico nesse assunto que a gente vai tratar de hoje, pelo mau uso de aparelhos como fones de ouvido. A gente está agora no Skype com a fonoaudióloga Rogéria Dias, do Instituto Santos Dumont, e conversa conosco sobre esse triste fenômeno. Rogéria, bom dia. Existe uma luz no fim do túnel, hein? Com as pessoas cada vez mais conectadas em seus telefones e seus computadores, isoladas do mundo real, grudadas no mundo virtual e através do áudio por fones de ouvido. Existe alguma luz no fim do túnel, Rogéria? Bom dia. Bom dia, Jackson. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os telespectadores da Rádio 91.9 FM, né? É um prazer estar aqui hoje falando, né, nesse mês que faz alusão ao Dia Internacional da Audição, né? Uma data bastante importante para nós, né? Nós, audiologistas, nós enquanto população, né? E existe sim uma luz no fim do túnel, né? Porque a gente sabe que é possível fazer uso desses dispositivos com orientação e com uma certa responsabilidade e cuidado, né? Essa data que você citou, ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde com o objetivo de chamar a atenção, né, para a prevenção da surdez. E todo ano eles selecionam um tema, e esse ano o tema era Ouvir para toda a vida, ouça com cuidado, né? Então, para que a gente possa preservar todo o nosso sistema auditivo, é preciso que a gente tenha alguns cuidados com relação à nossa audição, né? Porque se a gente usa o fone com orientação, a gente consegue preservar o nosso sistema auditivo. Agora, o danado, Rogério, é convencer essa nova geração e as pessoas como um todo, né? Como utilizar o fone de ouvido com parcimônia, como ouvir da forma correta, controlar o volume. O que se fala em Rogério? Quais são as formas adequadas e quais são os principais pecados e os erros mais crassos de quem gosta de utilizar fone de ouvido? É verdade, Jato, né? A gente sabe que a população que mais faz uso do fone de ouvido é essa população mais jovem, né? Que está entre 12 e 35 anos. Não que nós não possamos, no caso eu, possamos usar o fone de ouvido, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a partir de 2050 a gente vai ter um aumento significativo em 25% da população com perda auditiva. E isso se dá por esse uso indiscriminado do fone, né? Onde, na verdade, o maior vilão é as horas de uso e esse aumento da intensidade do volume desse dispositivo. Porque todo dispositivo que gera som de alta intensidade, ele vai lesar as células responsáveis por perceber o som, né? Essa lesão dessas células, elas podem se dar de uma forma transitória ou permanente, né? Então, vamos dizer que a gente vai para uma festa e o som está muito alto, a gente sai dessa festa com essa sensação de que a gente está escutando menos, né? Que existe um rebaixamento auditivo. Mas se a gente faz um uso indiscriminado, se expõe por muitas horas a uma intensidade muito alta, a gente pode lesar definitivamente a nossa célula. E você me perguntou o que é que a gente pode fazer, né? Com relação aos fones, a gente tem vários tipos de fone, né? A gente tem o tipo concha, né, que é aquele que fica por fora do ouvido, e a gente tem aqueles fones de inserção. O tipo concha, ele é um fone de melhor qualidade, né? Porque não vai existir uma proximidade muito grande dessa saída de som para a nossa membrana timpânica, que é uma estrutura do ouvido que é responsável por conduzir o som para dentro do ouvido. Quando esse som ele está muito próximo à membrana timpânica, existe um aumento dessa intensidade, né, desse som, e o impacto em cima dessa célula responsável por perceber o som ele é muito maior. Então, a gente sugere os usos do headphone, daquele fone concha, né, que vai preservar um pouco mais nossa audição. Esses fones, na maioria das vezes, os headphones, eles têm um filtro de som. Então, eles impedem que esse som do ambiente, ele penetre dentro do fone, né? Porque quando a gente está num ambiente muito ruidoso,
O que é que a gente faz, né? Se eu estou de fone, eu vou aumentar a intensidade, né, do meu fone para que eu possa mascarar, para que eu deixe de escutar os estímulos desse ambiente. E é extremamente perigoso, né? Porque aí eu vou perdendo o controle, vou aumentando cada vez mais o volume, né? Então, é importante a gente estar usando fones de boa qualidade, principalmente esses que têm um filtro de som, né? Para que a gente evite ou precise aumentar tanto esse dispositivo. Agora, Rogéria, a gente sempre se preocupa muito, faz uma análise geral da coisa, né? E quando a gente ouve a dica dos especialistas, a gente não pode deixar de lembrar também da questão do atendimento clínico e tal. E lembrar de um país que a gente sabe que cuja assistência médica está muito aquém da adequada, principalmente para a população mais necessitada. Como é que está isso aqui em Natal, no Rio Grande do Norte? Ainda é de muito difícil acesso da população a fonoaudiólogos, a otorrinolaringologistas? É uma coisa ainda bastante complicada para o pessoal da baixa renda, Rogério? Há alternativas e tem como essa pessoa chegar num profissional qualificado? Já hoje em dia, sim, com muito mais facilidade, né? Hoje o SUS disponibiliza um programa de atenção à saúde auditiva desde 2004. Então, a gente tem na rede SUS o SER, né, como é o nosso caso, que tem a parte da reabilitação e da saúde auditiva, e tem algumas outras instituições ligadas à rede SUS aqui em Natal, que também cuida dessa saúde auditiva. E também é uma realidade em algumas cidades do interior, né? Então, sempre que um paciente ele tem alguma queixa auditiva, ele pode procurar esses serviços, onde vai ser realizado todo o diagnóstico, né, com o otorrino, todos os exames audiológicos feitos com o fonoaudiólogo, e vai ser feito um encaminhamento pertinente à necessidade daquele paciente, né? E a maioria desses serviços, eles têm uma dispensação dos aparelhos auditivos via SUS, né? Então, havendo a necessidade dessa reabilitação com os dispositivos, esses pacientes são encaminhados. Então, hoje o acesso melhorou bastante. Como a verba disponibilizada para esses serviços na compra do aparelho auditivo, ela não é uma verba muito significativa, existe uma morosidade no andamento dessa fila, né? Essas filas, elas não andam numa velocidade muito rápida. A média para receber um aparelho é de 1 ano e meio a 2 anos, mas isso já é uma realidade desde 2004. Tanto aqui na nossa cidade como no Brasil inteiro, né? O que eu acho também falta divulgação, né? É um tema que a gente precisaria falar mais, né? Falar mais desses serviços que disponibilizam o diagnóstico e a reabilitação auditiva. Com certeza. Minutinhos finais da nossa entrevista com Rogéria Dias, ela que é fonoaudióloga do Instituto Santos Dumont. Rogéria, a gente está correndo um pouquinho no tempo, só queria fazer uma perguntinha bem rápida. Quando a gente fala com alguns oftalmos, por exemplo, existe uma regra do 20-20-20, acho que é 30-30, eu não lembro bem, mas é uma regrinha de exercício para quem inevitavelmente tem que lidar com telas. No caso da fonoaudiologia, existe algo que pode ser feito para as pessoas que precisam estar com fone de ouvido para trabalhar? Sim, Vanessa, existe sim. É importante que a gente não faça uso apenas de um fone, né? É preciso que a gente esteja com esses fones bilaterais, porque se eu coloco só um fone de um lado, vai fazer com que eu tenha a necessidade de aumentar muito mais esse volume para compensar, né, esse estímulo que está saindo só de um lado. É muito importante respeitar aquele dispositivo de segurança, né, que hoje tem em quase todos os celulares. E quando você ultrapassa essa faixa de segurança do volume, ele aciona, né, algum tipo de sistema que você seja vigilante para poder baixar um pouco mais esse som. E é muito importante, quando você estiver fazendo uso do fone de ouvido, que a pessoa que esteja do seu lado, ela não esteja escutando o estímulo que está chegando para você, né? Essas são algumas dicas que o usuário do fone, né, que hoje em dia também é uma realidade nos trabalhos, né, e mesmo no lazer, que a gente precisa respeitar. Rogéria, a gente já estourou o nosso tempo, mas eu queria pedir permissão ao pessoal da rádio para fazer uma última pergunta que eu acho de suma importância. Não, já.
E também ela pode ser respondida assim em tópicos como você fez. A gente sabe que os sintomas de perda auditiva muitas vezes são muito comportamentais, né? A pessoa pedindo para você repetir, do outro, né? É verdade. A pessoa fala cada vez mais alto, enfim. Que outros sintomas podem ser detectados ou sinais de que algo já não está legal com a audição da pessoa? Então, se a pessoa começar a perceber que existe uma necessidade, né, de pedir para o outro repetir, existe uma dificuldade de compreender algumas palavras durante uma conversa, esse é um dos sinais. O próprio zumbido, né, que é aquele chiadinho que às vezes as pessoas percebem, que muitas vezes é um dos sintomas da perda auditiva, né, já está na hora de procurar o otorrino para uma avaliação e um diagnóstico. Perfeito. Rogéria, eu queria agradecer a sua entrevista, a sua participação conosco no Jornal 91, a importância desse assunto, e esperamos contar com você outras vezes aqui no nosso jornal, tá bom? Ok, Jackson. E Vanessa, muito obrigada pela oportunidade, né? Para maiores informações, vocês poderiam estar seguindo a gente, né, no Instagram, né? O nosso Instagram é @ISD na rede. Já vou seguir aqui. Opa, perdão. E também temos o nosso site, onde a gente tem mais informações, que é o www.institutosantosdumont.org.br. Perfeito. Maravilha. Obrigado, Rogério. Bom dia para você. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Rogério. É importante